Gênesis capítulo 15, versículo 10 e 11, diz assim: Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. O capítulo 15 de Gênesis, ele começa com o seguinte título: A aliança de Deus com Abrão. Abrão tinha acabado de receber uma promessa de Deus. Deus tinha dito para ele que daria um filho e que também daria a terra onde ele estava pisando como herança aos seus descendentes. Abrão acha isso estranho e fala: mas como, Senhor? E o Senhor fala para ele: Abrão, sai da tua tenda, olha para o céu, e se você pode contar as estrelas que estão no céu, assim será a sua descendência. E Abraão, ainda sem entender, Deus pede um sacrifício para ele. E era costume dos hebreus lá no Antigo Testamento oferecer sacrifícios, pegar um animalzinho, alguns animais, sacrificá-los, colocar no altar e depois queimar aquele sacrifício ao Senhor. E nessa ocasião, Abraão separa alguns animais e coloca ali no altar. E quando ele começa a preparar o local, a Bíblia fala aqui que aves de rapina começaram a descer para tentar roubar aquele sacrifício. Aves de rapina são águias, falcões, corvos. São aves que comem animais, resto de animais mortos. E então essas aves começam a querer roubar o sacrifício que Abraão ia oferecer a Deus. E é aqui que está a chave, o segredo. Abraão passa o tempo todo, a tarde toda, enxotando as aves de rapina. Eu imagino ele ali com o altar preparado, os animais ali colocados naquele lugar, esperando Deus consumir aquele sacrifício, mas ele teve uma provação. Ele começou a enxotar as aves que vinham. Então, se ele tivesse simplesmente colocado os animais e deixado ali e tivesse ido descansar, aquele sacrifício não teria sido consumido por Deus, e sim pelas aves de rapina que vieram para roubar o seu sacrifício. E ele passou o dia enxotando as aves de rapina. Talvez você vai dizer para mim: mas eu não tenho que oferecer sacrifício para Deus, matar um animalzinho e entregar para Deus. Não, nós não temos. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que nós somos sacrifícios vivos. Romanos capítulo 12 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que Deus tem para nós. Deus quer que nós comprovamos e experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas para isso, nós devemos espantar, enxotar as aves de rapina. O que são aves de rapina? O celular, as redes sociais, os entretenimentos, as distrações, a televisão, muitas vezes o nosso sofá, a nossa cama, uma roda de conversa indevida. Isso são aves de rapina tentando roubar o nosso sacrifício. São os ladrões de sacrifício. Que nós possamos estar vigilantes, enxotando em todo o tempo as aves de rapina. E assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.